Seguinte, no vídeo de hoje nós vamos tentar comprimir uma imagem usando apenas a linguagem C. Para isso, nós vamos usar um algoritmo muito conhecido que é chamado Quadtree, beleza? A gente vai usar Quadtree para poder comprimir uma imagem. Vou mostrar aqui para vocês um projetinho que eu fiz um tempo atrás, que eu fiz basicamente esse algoritmo já, só que em TypeScript e na web, correto? Agora vamos tentar fazer em C. Como que funciona essa questão de Quadtree, tá vendo? Nós vamos pegar uma imagem aqui, nós temos a imagem desse pombo aqui na direita, que é a imagem original, e aí com a Quadtree, ela comprimiu para a imagem que está aqui na esquerda. Então, onde tem mais informações, ele deixa mais detalhado, e onde não tem muita informação, ele diminui a qualidade. Então dá para ver aqui como que a Quadtree foi se dividindo para poder dar mais ênfase onde precisa. E mexendo aqui nesse gráfico aqui, a gente não vai fazer essa questão de gráfico hoje, tá? É só questão de comprimir mesmo, correto? Então dá pra ver que no primeiro passo ela tá assim com 4 quadrantes só, aí depois ele percebe que aqui tem muita diferença de cor, então ele divide de novo, e aí no terceiro passo ele vê que aqui não tem muita diferença mais, então ele mantém, e nessa área aqui ele percebe que tem mais diferença e vai dividindo, e vai fazendo isso até chegar a nossa max def, né? Ou então ele achar que não tem muita troca de informação. Beleza? Chega de falar, vamos para o código. Como que vai funcionar essa questão? Para poder mexer com imagens em C, eu vou usar a biblioteca stbimage e stbImageWrite, beleza? A image vai ser para poder ler a imagem, pegar os dados, e a write para poder salvar a imagem que a gente vai comprimir, beleza? A imagem que nós vamos comprimir é essa daqui, do meu querido mano Wally, beleza? Nós vamos usar essa imagem aqui de base, que tem muito azul assim, e ele fica no meio. Acho que pode ser interessante aqui pra gente fazer isso, beleza? Eu vou deixar aberta aqui a biblioteca aqui do ImageWrite, do Image normal, para mim poder pegar aqui a implementação dela, porque já dá um exemplozinho de base aqui, para ficar mais tranquilo, beleza? Primeiramente, vou criar uma funçãozinha main aqui base, beleza? Não vou usar args, beleza? Vai ficar padrão e vou apagar essa questão aqui do exit success, beleza? Em inglês aqui, torando, filho, beleza? Vou incluir aqui as bibliotecas que nós vamos usar, que vai ser a stb image.h e a stb include esse cara aqui, stb ImageWrite, beleza? Na documentação aqui de ambas, eles falam para a gente declarar a definição dela antes de incluir, beleza? Que nem tá aqui, ó. Define primeiro e depois inclui. Vou fazer isso então aqui. Vou colar aqui a stb image implementation, vou copiar ela de novo aqui e vou colar ela aqui embaixo, porque eu também vou usar a image implementation write, né? Image write implementation, que é a implementação aqui da write, beleza? Aqui na image também, nós vamos trabalhar apenas com JPEG, beleza? Daria para trabalhar com PNG também, mas eu vou usar só JPEG. E para isso tem uma tag também que é only JPEG. Não sei onde que é, olha aqui. Only. Aqui, ó. STBI only JPEG. Nós vamos declarar essa definição aqui também, beleza? Vou copiar essa linha aqui. Não, copiar. Eu não copiei a linha toda? Ah, tá. Tava com o Caps Lock ativado. Vou vir aqui em cima. Vou colar ele aqui e vou usar o define. Hashtag define. Define isso aqui, ó. Vou usar only JPEG. Beleza, 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 beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente ler a minha imagem de base, vou pegar os dados dela e vou salvar de novo. Por quê? Quando eu faço isso, a gente vai ver que, por padrão, o tamanho da imagem já vai diminuir. Porque a imagem original deve ter metadados, e aí, ao salvar apenas as informações de cores, esses metadados somem. Então, a imagem por si só já vai ficar menor. Então, nós vamos usar essa imagem que a gente está salvando agora para ser de base, para a gente comparar se a gente conseguiu comprimir muito bem ou não, beleza? Como que eu vou fazer isso? Na documentação aqui do stbimage, ele já dá para a gente como que a gente lê uma imagem, né? Como a gente abre essa imagem. Deixa eu ver aqui onde que está essa implementação aqui para baixo. Está aqui, ó. O que a gente precisa utilizar? A gente precisa de 3 valores,
né, que é x, y e n, que é a largura, a altura e o número de componentes. E a gente vai usar essa funçãozinha aqui para poder ler o arquivo e, no final, limpar ela. Eu vou até copiar isso daqui para não ter muito problema, né? É só mais copia e cola. Vou colar aqui e agora eu vou descomentar essa parada aqui. Beleza, beleza, beleza. Isso daqui eu deleto, porque eu não preciso. E aqui, só chamar isso daqui. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já tem aqui, bonitinho. Eu vou só... vou deixar assim mesmo, não tem muito problema não. E aqui eu vou falar que a gente vai pegar o nosso image.jpg, certo? Então, quando eu faço isso aqui, ele vai me passar para o valor de x o valor da largura, o y da altura, o n vai ser o número de componentes por pixel, né, que seria RGB, porque o JPEG não tem a questão do alfa, né, ele já imagina que o alfa é 100%, então ele vai ter 3 componentes, e o recarga de componentes aqui é caso a gente queira diminuir essa quantidade. Se eu botar 1, ele vai me dar só o R, por exemplo. E 2, o R e G, entendeu? RG. Bacana demais. Peguei aqui os dados, beleza? Esses aqui são os pixels, né? Não são os pixels, né? São os dados mesmo na imagem. Seria o R do primeiro pixel, o G do primeiro pixel, o B do primeiro pixel e assim por diante. Agora, o que eu vou fazer? Antes de dar o free nesses dados, eu preciso salvar essa imagem, correto? Preciso salvar essa imagem. Para isso, eu vou abrir a biblioteca aqui do stbwrite e vamos ver aqui como que ele usa essa questão. Nós temos aqui, ó, stbwritepng, nosso caso não vai ser png, vai ser stbwritejpg, beleza? Passando os dados também. Então, vamos fazer isso aqui em cima. Toda hora eu confundo. stbi image, não, stbi write png não, jpg. Vamos salvar ele com o nome de image base.jpg. Aqui a gente vai passar o valor de x, o valor de y, o valor de componentes, que é o nosso n, a nossa data, nossos dados aqui, e a qualidade da nossa imagem, né? Com testes aqui que eu fiz, acho que 90% de qualidade é um valor razoável aqui. Porque se botar mais que isso, a imagem acaba ficando maior do que a original, correto? Aqui está falando que eu fiz alguma modificação. Sei lá, acho que já está certa essa questão aqui. Vou fechar isso aqui. Vamos rodar aqui agora então. Deixa eu ver aqui. GCC. Posso usar esse comando aqui. Aqui é main também. Vou rodar. Rodou aqui e não gerou a minha imagem base. Porque eu não rodei. Eu só compilei o código. ./main.exe. Agora eu rodei. Agora me gerou a imagem base. Vamos ver como que ela ficou. Vamos ver. Perfeito. Temos ela aqui, a imagem base e a imagem original. Se eu vier aqui no meu explorador de arquivos, eu consigo ver que a imagem original tem 417 KB e a base tem 290. Beleza? A base já tem esse padrão. Então já dá para ver que ela diminuiu, porque a gente perdeu metadados. Tranquilo? Agora a gente vai para a parte de comprimir a imagem de fato. Beleza? Usando o algoritmo de quadtree. Certo? Como nós vamos fazer isso aqui então? Já vou definir um struct aqui, que vai ser a nossa quadtree. Type def struct quadtree. O nome dela vai ser quadtree. Quadtree. O que a quadtree tem, né? Na definição dela. Ela tem uma cor, né? Vou botar aqui uma color. A gente vai definir essa color ainda. A gente precisa da área que ela vai existir, né? Que ela vai ocupar, que vai ser um rectangle. Área. Eu vou definir também. E vai ter os filhos dela, né? Que a quadtree tem 4 filhos. Então eu vou colocar aqui que tem uma struct quadtree children de tamanho de 4. Beleza? Não tem color nem rectangle, não tem color nem rectangle. Como que eu vou colocar aqui? Type def struct color. Vou usar a color primeiro. Nome color.
quais são os atributos que a color tem. Ela tem o R, o G e o B. É isso que uma color tem, certo? E nós também temos struct, o nosso rectangle. O que o retângulo tem? Ele tem o x e o y dele, né? A gente vai colocar o x e o y sendo o mais à esquerda e o mais top possível, né? Então, esquerda, cima, que vai ser o nosso ponto de origem na hora de construir a quadtree, beleza? Então ele vai ter um int x, um int y e a largura e a altura também. Int width, int height. Perfeito. Já temos aqui. Eu vou definir também aqui uma estrutura que vai ser a nossa image, certo? Que a gente vai colocar todas as informações que uma image tem. Type def struct image. O que nossa image vai ter? Ela vai ter o x, o y, o n e o data, né? Que são largura, altura, número de componentes e os dados. Deixa eu colocar aqui x, int y, int n, e aqui vai ser um unsigned char, um ponteiro para isso chamado data. É isso que nossa image tem, beleza? São esses dados aqui que a nossa image vai ter. Esses dados aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou já criar aqui uma imagem com esses dados aqui da imagem que a gente está pegando para comprimir, certo? Vou criar uma imagem aqui chamada image base e ela vai receber o x, o y, o n e o data. Perfeito? Temos essa imagem aqui. Vamos agora iniciar o desenvolvimento do algoritmo da quadtree, beleza? Vamos colocar que ele vai retornar uma quadtree, um ponteiro para uma quadtree. Vou chamar ele de build quadtree. Para a gente construir a quadtree, a gente vai precisar da imagem que a gente está usando de base. Além disso, a gente vai precisar de um rectângulo para a área que ela vai pegar, e também da profundidade que ela tá, beleza? Porque se a gente deixasse ela correr padrão, ela poderia ficar infinitamente ou dar problema, porque ela tentaria fazer uma quadtree com 0 pixels. Então a gente vai definir uma max def para ela chegar, certo? E aí a gente vai controlar ela com base nessa def aqui. Então essa def é da quadtree atual, beleza? E a área é a área que essa quadtree vai ocupar, certo? Vamos criar uma quadtree aqui então. Quadtree, ponteiro para quadtree. Vou colocar minúsculo. Vai receber um malloc. Vai receber um size of quadtree. O ponto é fora. Certo, já temos aqui. O malloc, ele já está dando certo aqui, mas eu não importei a biblioteca do stdlib. Provavelmente já está sendo importada para essas bibliotecas aqui do stdimage ou ImageWrite. Mas eu vou incluir ela aqui só para falar que eu estou usando. Include stdlibh. Que o malloc é dela, correto? Correto? O malloc é dela? O malloc é dela. O main7 que é da string, certo? Sempre confundo de onde que vem. Beleza, já temos a quadtree agora. O que nós vamos fazer? O algoritmo da quadtree, que é recursivo. Então, se a nossa def aqui atualmente for menor, vou colocar maior ou igual a nossa max def, ele tem que parar de fazer a quadtree. Então, aqui é o ponto final da quadtree. Nesse ponto aqui, nós temos que definir a cor dessa quadtree. Então, a quadtree color vai receber a cor média, né? Se for AVG color, digamos assim. Só que a gente não tem essa color ainda, então eu vou deixar comentado que a gente não tem essa color ainda. E
Ao chegar no final, significa que essa quadritree não tem mais filhos. Então a gente tem que colocar que todos os filhos dela vão ser null. Para fazer isso eu vou usar um for, int i igual a 0, ponto vírgula i menor que 4, ponto vírgula mais i, children, nessa posição, vai receber nulo. Beleza, não temos a maxDef, vou definir a maxDef logo aqui em cima, hashtag define maxDef de 10, um número padrão, sei lá, um número razoável, que fica bacana, né? Dá uma qualidade bacana para as imagens. Beleza. Agora, vamos colocar, caso a gente não tenha chegado ainda nesse maxDef. Então, se isso daqui não aconteceu, a gente tem que pegar essa quadritree e subdividir ela, né? Então, a gente não está fazendo a parte de compressão ainda, é só uma parte de quadritree padrão, beleza? Então, se não chegou na maxDef ainda, a gente vai subdividir ela. Como a gente faz isso? A gente pega a largura e a altura dela e divide por 2, para ficar só o quadradinho, e cria os 4 filhos dela usando essa área menor, beleza? Então, eu vou colocar aqui um int w1, vai receber a área dessa quadritree. A gente não setou a área também, né? A gente tinha que ter setado aqui em cima. A quadritree area recebe area, certo? A área da quadritree vai ser a área que a gente pegou lá em cima. Vamos pegar o width dela e dividir por 2. Só que aqui vai ter um problema, por causa que pode dar valores com float, e aí a gente perderia um pouco de precisão salvando int. Para evitar isso, eu vou criar um w2 que vai ser a área.width menos a w1. Então, se der problema dele colocar um int para ser menor, vamos supor que eu dividi um valor lá e deu quebrado, tipo 150.5. Ele vai descer para 150, por exemplo. Então, quando ele desce esse valor, o outro valor, vamos supor que a imagem tem 300, né? Então, 150 ficou para um lado, 150 vai ficar para o outro, certo? E se desse quebrado, por exemplo, ficar 149 para um lado, a outra vai pegar o 141. Então, a gente consegue falar que se não deu correto, a primeira parte pega menos, mas a segunda parte vai pegar mais para poder suprir isso, certo? Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. E a gente vai fazer a mesma coisa para a altura agora, né? Dividir por 2 e o int h2 recebe area.height menos h1. Já temos os valores aqui agora. Eu vou colocar aqui para retornar, só para não tá falando que está errado. A gente retorna a quadritree no final. Depois disso, a gente tem que passar esses valores para os 4 filhos. Então, o primeiro filho da nossa quadritree, na posição 0, ele é top left. Então, esse cara aqui, ele vai receber um build quadritree, que é recursivo, né? Passando a nossa imagem. E qual que é a área que ele vai ocupar? Vou dar um cache nela para rectangle. E ele vai pegar o quadritree.area.x, correto? Na verdade, não precisa pegar da area, né? Eu posso pegar a área que passou lá em cima direto, né? Porque vai ser a mesma. Então, vai pegar a área.x, que é a mais esquerda, depois a área.y, e aqui vai ser o H1, e aqui vai ser o W1, e aqui vai ser o H1. E o def vai ser o def atual mais 1. Atual mais 1, certo? Vou copiar esse cara, colar aqui embaixo, porque a gente vai fazer basicamente a mesma coisa para o filho da direita. Esse cara aqui vai ser o filho da direita, então ele vai ser o x mais o W1, certo? Que vai pegar o valor daqui, vai somar mais metade, e o resto continua igual, só que aqui ele vai ser o W2, porque ele vai pegar a segunda metade. Vou
colar aqui de novo. O 2 vai ser o da esquerda embaixo, então o X é padrão, mas o Y ele vai descer o H1. Aqui é padrão, né? Então, esquerda e desce aqui e a altura é o da esquerda padrão, beleza? Vou colar aqui de novo agora para o último filho. O último filho é bottom right, beleza? A câmera pode estar invertida aí, mas é bottom right. Porque bottom right ele vai ser a área mais W1, o Y mais H1, aqui para a esquerda, e aqui vai ser W2 e H2. Perfeito, perfeito. Acho que é isso. Então, se consegue, se não chegou na MaxDF ainda, ele vai subdividindo os filhos. Assim que chegar na MaxDef, ele fala que não tem filho mais e passa a cor para ela. Vamos fazer o cálculo de cor aqui agora, correto? Como que vai funcionar essa questão de cor? A gente vai precisar retornar a cor média da quadtree naquela área e também se a diferença de coloração é muito grande ou não. Porque se essa diferença for grande, aí a gente precisa subdividir ela de novo. E aí a gente ignora a questão do cálculo de cor média. Mas se a distância for muito pequena, a gente pega essa cor média e fala tipo assim, essa quadtree agora não precisa mais ser subdividida. Beleza? Então ele vai retornar dois valores. Em C não tem como retornar dois valores, então eu vou criar um struct aqui que vai ter dois valores. Vou typedef struct, vou chamar ela de colormetrics. Colormetrics. O que ele vai ter? Ele vai ter uma color, vou chamar de AVG color, e ele vai ter também um int de distância, que vai ser a distância entre a menor cor e a maior cor, né? Digamos assim. Beleza. Aí a nossa função vai retornar um colormetrics para a gente e ela vai ser, chamar ela de calculate color metrics. Para fazer isso, a gente vai precisar da imagem, né? Porque a gente vai precisar pegar os pixels da imagem. E eu acho que é só. Eu vou precisar também do rectangle. Agora vou passar como referência. Que é falar assim, você vai calcular, se tem imagem toda, né? Você vai calcular a métrica de cores nessa área, nessa pequena área aqui, correto? Então eu preciso da área também. Certo, vou criar aqui um contador chamado pixel count, começando em 0. E também vou criar aqui um contador, né, para as cores médias aqui. Na verdade, eu posso colocar direto uma color aqui. Vou colocar assim, color, avg color, e vou iniciar ela tudo com 0. Então, ela já vai ter os valores x, y, não, o valor RGB, tudo iniciado com 0, beleza? Perfeito. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui. Não, eu vou deixar aqui como int, mas em vez de eu criar assim, eu vou criar valores diferentes e eu vou colocar como long. Long é R, C-0, posso fazer assim, G, C-0 e B, C-0. Por que desse jeito? Porque isso aqui vai ser o contador dos valores de R em cada pixel. Então esse valor aqui, se a área for muito grande, vai ter muito valor de R, então é perigoso passar do valor de int. Acho difícil, mas precaução, né? Vamos deixar assim. Certo. Já temos aqui o pixel count, a gente vai percorrer os pixels da imagem agora de acordo com a área que a gente especificou. Então vai ser um for aqui, int y, começando da área ponto y, esse área referência, então é assim. Enquanto y for menor que área, né, que o y da área mais o área height, exato,
faz a área height, então ele vai pegar desse pixel até esse pixel, mais y, certo? Agora a mesma coisa para o x. For int x, recebendo área x, ponto vírgula, enquanto esse valor de x for menor que a área vídeo, mais x. Perfeito, perfeito. Já temos o valor do x aqui agora. Agora a gente precisa pegar o valor do nosso pixel, né? Como que seria? Quando eu pego o valor, como eu falei lá no início, não sei se deu para entender direito, mas cada elemento do meu data, da imagem, ele não é um pixel inteiro. Ele é um componente do pixel. Então a posição 0 é o componente R, a posição 1 é o componente G e a posição 2 é o componente B, entendeu? Então para eu pegar o valor do pixel, eu preciso de 3 elementos. Então para isso eu vou fazer? Eu vou colocar eles dentro de um vetor chamado pixel data e vou pegar os valores dessa posição. Para isso, eu preciso ir na imagem, pegar os dados dela e pegar o valor referente à posição que eu estou aqui no meu for. Para isso, como que funciona? É a posição x dela mais a largura da imagem. Então, é image.largura é o x, porque desceu aqui, vezes o y. Porque ele é um vetor e não uma matriz, então eu pego o valor de y, multiplico pela largura dela. Então, ele vai me dar qual seria a posição do y nesse negócio, nessa imagem e desloco o x dela. E, já que cada elemento possui três dados, né, o pixel, eu preciso multiplicar aqui pelo número de componentes que a imagem tem. Então, vai ser image n, correto? Vezes image n. E aqui tá com parênteses aqui a mais, à toa. Seria bacana, depois eu vou trocar esse valor de x aqui para ser w e o y da imagem para ser h. Porque image x fica meio esquisito, né, sabe? Você pode pensar que é o x da imagem, mas não é o x da imagem. É a largura da imagem. Então, no repositório do GitHub, que vai estar na descrição aqui, eu vou colocar o código corretinho, beleza? E também eu vou colocar na descrição o repositório dessas bibliotecas que a gente está usando aqui, beleza? Já tenho uma imagem aqui agora, só preciso separar eles aqui. Vou falar que meu R mais igual ao meu pixel data na posição 0, faltou ponto e vírgula, G, RG, mais o pixel data na posição 1 e o B aqui mais igual pixel data na posição 2. Estou somando aqui para mim fazer a média no final. E eu preciso também colocar aqui que meu pixel count aumentou, né? Pixel count mais. Meu pixel count está aumentando aqui. Depois de eu fazer essa soma, aqui embaixo eu preciso dividir eles e pegar a média, correto? Então o meu R vai ser dividido igual pelo meu pixel count. Mesma coisa para o G e o B. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Beleza, aqui deleto R, G, G, B. RGB. Já tem os valores aqui. Agora a gente já consegue criar uma imagem, uma cor média aqui, certo? Você color, AVG color, e ela vai receber. Sim. Eu não preciso... Vou falar que eu estou convertendo aqui, mas não precisava. Vai ser o R, G e o B. Só para botar o autocomplete, né? Beleza, já temos a cor média aqui agora. Agora a gente precisa verificar também o cálculo de distância entre a cor mínima e a cor máxima. Para isso, eu vou criar duas cores aqui, que seria a cor mais baixa que a gente consegue e a cor mais alta que a gente consegue. E vai ser que nem um cálculo para saber qual que é o valor, qual que é o maior valor numa lista, por exemplo. Então, o color min, ele vai ser
a color black, não, a color white, né, que seria 255, 255, 255, que seria a maior que a gente consegue. E aí a gente comparando essa maior com as outras sempre vão ser menor, então a menor vai sempre abaixando, beleza? Então ela começa no máximo e vai diminuindo. Então, isso é uma color, eu não falei que ela era uma color, né? Color, por isso. Vai ser 255, 255 e 255. Color min, color max agora vai ser a nossa 000, que seria a cor preta. Então, é o menor que a gente tem, as outras vão ser sempre maior, então ele vai aumentando de acordo com as outras. Perfeito. Para isso, a gente precisa verificar a questão de diferença, né, de um valor com o outro. No C não tem max e min implementado já, então vou ter que implementar aqui agora. Vou usar uma macro, define max, recebendo A e B. E eu vou retornar se o A for maior que o B, retorna o A, se não, retorna o B, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para o mínimo. Então, se o A for menor que o B, ele retorna o A, se não, ele retorna o B. Já temos o max e o mínimo aqui. Perfeito? Certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai verificar o valor do pixel que eu peguei com o valor do color max e verificar se é maior ou não. Então eu vou falar assim, color min.r vai receber o mínimo entre color min.r e nosso pixel data na posição 0. Esse aqui é o valor mínimo. Vou colar. E agora eu troco aqui para R para ser G. G aqui vira 1. Aqui vira 2. Aqui vira B. Correto? RGB. Vou copiar esses carinhas aqui. Vou colar eles. E vou só trocar para onde é mínimo virar máximo. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então eu vou substituir color min para color max em tudo. Substituir. E eu também vou substituir o min, né? Min para max em tudo. Beleza? Então a gente tem o cálculo de cor mínima aqui e o cálculo de cor máxima aqui também. Beleza? Agora a gente só precisa verificar a distância entre essas cores. Se essa cor mínima e a cor máxima é muito distante ou não. Para isso, vou criar uma outra função. Vou colocar aqui embaixo. Eu gosto sempre de colocar embaixo de onde eu chamo elas. Beleza? Na verdade, tem que botar em cima, né? Porque o C só aceita em cima. Para botar embaixo, eu tenho que falar que ela existe primeiro e depois botar embaixo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para retornar um int dist, que vai ser só no máximo 255, né? Ou 0 ou 255, que é a maior distância entre um valor e outro. Dist colors. Vou pegar uma color A e uma color B. E vou retornar o valor máximo. A gente vai comparar aqui cada componente de uma cor com a outra. Então, eu vou comparar o componente R do A e do B. Depois eu vou comparar a distância entre o G e o B das duas cores. E vou pegar a maior distância e jogar para lá. Então aqui primeiro eu vou calcular entre o R e o G. Beleza? Então vou pegar o ABS desse valor, né, que vai ser o A.R menos o B.R. Vou pegar o valor absoluto dele e comparar com o ABS do A.G menos B.G, correto? E deixa eu voltar aqui. B.G. Faltou ponto e vírgula, beleza? Eu comparei dois valores, eu preciso comparar com o terceiro agora. Para isso,
eu vou colocar um outro max aqui. Eu vou comparar o resultado desse max com o outro, que vai ser o outro cálculo, né? Que vai ser o ABS de A.B menos B.B. E aqui acho que faltou um parêntese. Qual que é o problema? Max tá dando problema aqui porque esse cara aqui ele tem que estar em um parênteses. Esse aqui é esse valor, esse daqui é esse cara que nem precisa estar com parênteses. Mas esse cara aqui precisa estar com parênteses, correto? E faltou ponto e vírgula. Tá algum problema nos parênteses aqui, hein? Vamos, deixa eu ver com essa parada. Agora tá um a mais aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Tem esse absoluto, aquele absoluto. Esse cara aqui é esse max. Aí eu pego a comparação desse max aqui com o resultado desse carinha aqui. Beleza, 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 beleza. Um pouco confuso, mas é isso. A comparação entre três valores. Beleza? Tô falando muito beleza, né? Ela é beleza demais, cara. Mas vamos lá. Vamos só chamar essa funçãozinha aqui agora e ver o que dá nela, né? Acho que é dist colors. Passando a nossa color max, nossa color min e color max. Só para ficar nessa ordem. Color max. Isso daqui vai me dar a distância. Depois disso, a gente só retorna um color matrix disso daqui, que seria o AVG color e o nosso dist, correto? Vamos ter que verificar depois se esses cálculos estão certos. Se der uma imagem toda quebrada, a gente sabe que deu errado. Mas vamos lá. Já temos aqui a distância desse negócio. Vamos chamar ele aqui na hora de a gente construir a quadtree. A gente vai chamar aqui, ó, um color matrix. Vai chamar o calculate color matrix, passando a nossa image e a nossa área. E a área, eu vou chamar ela aqui por referência. Por referência não, por ponteiro. Aí aqui eu não preciso pegar ela por referência. Tá doido, filho, tanto de... Falta só a vírgula e aqui não tem ponto. Ponto e vírgula, né? Tá. Agora aqui eu teria que passar por isso. O que eu vou fazer? Vou deixar normal, então. Esquece o que eu tô falando aqui. Fica normal aqui e aqui eu passo por referência. Tranquilo? Perfeito. Já temos a matrix aqui agora. Dá um espacinho aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai verificar se além dessa questão aqui da maxdef, ou se o matrix.tist for menor, se a distância for muito pequena, a gente consegue, a gente mantém a cor. Aqui a gente vai botar um valor, sei lá, um valor aleatório de 150. Então, se for maior que esse maxdef, ou se a distância for muito pequena, no caso menor que 150, e não é tão pequena assim, ele vai salvar a cor. E a gente já tem essa cor aqui agora, que vai ser o matrix.avgcolor. Matrix.avgcolor, certo? A gente já tem aqui. Uma coisa interessante seria, por exemplo, vamos supor que é muito difícil de acontecer, mas, por exemplo, a gente tem uma borda entre um pixel e outro, e vamos supor que caiu, por exemplo, da quadtree chegar nele. Aí ele vê que um pixel está com a cor mais clara e o outro está com a cor mais escura, porque é uma borda entre dois elementos. Ele vai verificar que essa distância é muito grande. Aí ele vai dividir ele. E aí ele vai tentar dividir, sei lá, talvez fique menor que um pixel, digamos assim. Então, para evitar esse problema, o que nós vamos fazer? A gente vai adicionar aqui a questão de se a largura da minha quadtree ou a minha altura for menor que 2, a gente já vai colocar ele como essa cor aqui. A gente não vai tentar dividir ele mais, beleza? Só para não ficar com linhas pretas ou dar problema no nosso
nosso código, beleza? Então vai ser, se a nossa área.widget for menor que 2 ou menor, se menor ou igual a 2, vamos ver como fica menor ou igual a 2, né? E a área.height menor ou igual a 2, aí ele vai vir para cá também, certo? Acho que é só isso, a questão de buildar a quadra tree aqui e pegar os valores, acho que é isso. E agora o que a gente tem que fazer? Supondo que essa quadra tree aqui vai gerar para a gente uma imagem correta, a gente só precisa pegar essa quadra tree agora e salvar ela como uma imagem comprimida, beleza? Vou criar a função aqui agora que vai fazer esse cálculo. A gente vai usar o stbwrite aqui agora. Vou chamar save, vai ser um void, vou botar como void, save compressed image, vou chamar assim. Aqui eu vou precisar da quad tree e por enquanto eu acho que é só isso, porque na quad tree a gente consegue salvar, a gente já tem a imagem, correto? Na verdade eu vou precisar da imagem aqui também, porque eu preciso do tamanho dela. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar uma imagem toda preta e aí depois a gente desenha a quadra em cima dela, beleza? Porque ficaria mais fácil assim. Certo? Deixa eu pensar agora como a gente faria isso aqui. Eu preciso primeiramente criar uma imagem toda preta, correto? Que vai ser a nossa imagem que a gente vai comprimir. Para fazer isso, a gente vai criar um unsigned aqui, unsigned char chamado compressed data. Não, vou botar só como data mesmo. Isso daqui eu vou chamar um malloc também. Isso. Um malloc. E aí vai ser tem que ser o tamanho da nossa imagem, né? Quantidade de elementos que ele vai salvar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai salvar a nossa image.x vezes nosso image y, que é largura e altura, vezes o image n. Então ele vai logar para a gente de maneira aleatória, né, que vai pegar o list de memória talvez, esse tamanho aqui de imagem para a gente. A gente tem essa data aqui. Para isso agora eu vou criar uma imagem, image compressed image, e vou falar que ela vai receber uma image com os valores que a gente criou aqui agora, que vai ser igual à original, né? Image x, image y, que ela vai ter o mesmo tamanho, né? De largura e altura da original, o mesmo número de componentes, só que a data agora vai ser a nova, né? Vai ser a nova data, que a gente criou ela do zero, beleza? Agora, depois disso, a gente só precisa percorrer a nossa quad tree e salvar as cores dela na nossa imagem, correto? Então, o que nós vamos fazer? A gente já tem essa imagem aqui. Vou criar outra função aqui, porque essa função de desenhar teria que ser recursiva. E aí eu não quero que essa função aqui de compress image seja criada várias vezes. Então aqui em cima eu vou criar a função. Ele vai retornar para a gente, vai retornar void chamado draw quad tree. Vai receber a nossa quad tree e o nosso data, que vai ser um unsigned char. Pode ser só a imagem também, image, porque eu não preciso passar só o data, deixa eu passar na imagem e é isso. Certo, o que a gente verifica agora? Se a nossa quad tree ela for nula, é porque a gente está mexendo com a quad tree que não existe, então a gente retorna ela, certo? Se
né? Se não for nula e essa quadtree tem filhos, a gente chama essa quadtree nos filhos, né? Vou falar assim, se ela não tem filhos primeiro, então se a nossa quadtree children na posição 0 for nulo, significa que ela não tem children. Se ela não tem children, significa que ela finalizou e a gente tem que salvar os dados do pixel nesse quadrante, beleza? A gente vai pegar a cor desse quadrante e eu vou desenhar na imagem. Para isso, é basicamente o mesmo cálculo do que a gente fez lá em cima. Vai ser um for int y recebendo o quadtree.area.y. Acho que eu vou até copiar daqui de cima, né? Vai ser a mesma coisa. Vou copiar esse cálculo aqui, porque eu já tenho o valor de pixel dele também. Basicamente a mesma coisa. Então aqui eu vou colar, tenho que fechar 2 for, e em vez de ser área, vai ser... Consigo substituir aqui, né? Só um pouco de Vim Magic, né? Substitua tudo que é área para mim por quadtree área. E aí substitua tudo. E vai ter que virar ponto, né? Vamos substituir aqui de novo. Substitua tudo que é isso daqui, y, para ponto y, globalmente. Então, substituiu lá. Acho que ficaria mais fácil mudar na mão, né? Do que fazer isso. Mais fácil. Vem aqui, troca para x, aqui troca para ponto e aqui também para ponto. Mais rápido. Nem precisou disso tudo. Nem precisou de muita mágica. Certo. Já temos agora aqui também o valor do pixel, né? Nessa posição. Então, a gente só precisa substituir o valor nessa posição, né? Então... Na verdade, vai ser o contrário, né? Porque aqui... né? Aqui eu tenho o valor do pixel na posição que eu tô da minha quadtree. Aí eu preciso falar o seguinte. Pixel data na posição 0 vai receber o meu quadtree color.r, beleza? E aqui pixel data na posição 1 vai receber a quadtree color na posição G e uma coisa embaixo. Pixel data na posição 2 recebe quadtree color posição B, beleza? Então aqui eu pego o pixel, né? O pixel da posição que a gente está no quadrante e a gente fala só, bota o R dele, a cor que está lá na minha quadtree, o G também e o B também, certo? Agora, se ele não tem filho, né? Se ele tem filho agora, então seria o else. Se ele tem filho, a gente chama essa função aqui de novo com os filhos dele. Então a gente pode até fazer com for aqui, né? Eu creio eu. Então a gente pode fazer um for aqui, int i igual a 0, i menor que 4, ponto vírgula, mais i. A gente vai chamar o draw quadtree com o quadtree children na posição de i e a imagem é a imagem original. Não original, né? Mas a imagem que a gente quer comprimir, né? Creio eu, na minha concepção é isso, a não ser que eu tenha errado alguma coisa, vamos verificar. E agora, o que eu preciso fazer? Na função saveImage aqui, eu preciso chamar essa função, né? Draw quadtree, passa na quadtree a base, né? E a image aqui vai ser a nossa compressed image. Compressed image passando como referência. A isso ele vai salvar os dados nela e depois a gente só precisa rodar esse código aqui, que vai ser image compressed. Aí aqui vai ser o nosso image
o compressed image X, compressed image Y e o compressed image. Aqui é o N. E o data é a nossa compressed image data. Ficou um pouco grande? Ficou. E é tudo com ponto. Não é setinha, é tudo ponto. Quando não é para usar um, eu uso, né não? Aqui embaixo também. Aqui já veio com ponto. Certo. Creio eu que é isso. Vamos compilar aqui agora e ver se dá algum erro. Image base não utilizada. Certo, porque a gente não vai precisar... eu não chamei a função save, né? A função save eu não chamei. Não vou precisar rodar isso aqui mais. Save compressed image. Não, eu tenho que buildar a quadtree primeiro, correto? Então, build quadtree, passando a nossa image base. O nosso retângulo vai ser um retângulo inicial, né? Então, vai ser um retângulo de 0, 0, tudo 0, né? Não, 0, 0. E aqui é o tamanho da imagem, né? Então, vai ser o image base X e aqui o image base Y. E o def, por ser inicial, ele é 0. E aqui ele tem que virar referência. Certo. Dito isso, ele vai retornar uma quadtree para a gente. Quadtree. E aí agora a gente passa ela aqui para baixo. A gente vai enviar a quadtree com a image base. Image base. E aqui um ponto e vírgula. Aqui não tem. Agora sim. Image base, ele é com referência? Provavelmente. Certo. Agora eu acho que está correto. Compilamos. Não tem falando que está dando problema. Vamos rodar agora. Gerou para a gente uma imagem comprimida. Vamos abrir ela e ver se ela está bonita ou não. Ela está bacana, só que ela está com um probleminha desses pixels aqui, ó. Esses pixels aqui estão pretos. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Vamos verificar aqui qual que é o tamanho dela aqui. O image compress está 169. Vamos ver se aqui está bacana. Ele está com os pixels meio errados aqui. Ele está com os pixels mais esquisitinhos aqui. Mas dá para ver que ele já diminuiu bastante aqui a qualidade da imagem. Vamos verificar o que pode estar dando de errado aqui. Max AB. Mínimo também. Color, Rectangle, Quadtree, tá tudo aqui. Imagem. Max Def, Color Metrics. Será que é isso aqui? RGB. Aqui tá bonitinho. Comparando com o outro. Esse daqui é esse máximo. Máximo entre esses dois aqui. Aí tem um ABS aqui. Acho que tá bacana. Pixel Count. RGB. 25500. Y mais height. Mais Y. X. Olha, X. Pixel Data. Pixel Data Image aqui. Image Data. Mais X. Vezes a largura, vezes a altura, image, vezes o número de componentes. RGB. Valor min recebe o mínimo. Divido aqui. RGB. Color min, color max, recebe aqui. Estranho, hein? Estranho. Estou setando todos aqui. Largura, max. Talvez seja essa questão do menor igual a 2. Se botar só menor que 2 aqui. E compilar de novo. Vamos verificar como que ela ficou. Não, mesma coisa, correto? Salvar.
Mesma coisa, tá? Geralmente esses problemas não vão ficar na linha de baixo. Geralmente quando dá isso, o problema fica numa linha reta e não embaixo. Muito estranho, muito estranho. Deixa eu ver a questão daqui. H1 dividido por 2. Aqui é H2 menos 1. 0, 1, 2, 3. X. Área X. W1, W1. W2, H2. Mais o H1. Estranho, o problema aí era para estar aqui o problema. Ou talvez seja na hora de imprimir também. Tem algum problema aqui. Tem algum problema aqui e eu não sei onde ele está. E eu não sei onde ele está. Será que pode ser aqui na hora de setar o tamanho? Não, não é isso aqui. O problema ou é no draw ou é na hora de construir a imagem. É um dos dois. Engraçado que tá só na parte de baixo, né? Mas pode ser no quadrante 1. Na parte de baixo ele tá assim. Tem um pouco também na parte de lado, mas é... talvez não seja a parte de lado, né? Seja só a parte de baixo desse pixel pequeno. Então y. Começando aqui, menor que área quadritree, mais área.height, mais y. Y aqui também. Acho que vai ser aqui, ó. Muito estranho. Área X. Área X mais W1. Né? Então temos aqui na esquerda, W1, H1. Depois nós temos embaixo, que é W1 e o mesmo Y, ele fica de largura, né? O W2 e o H2, acho que é isso aqui, ó. Aqui eu acho que seria W2 e H1, não? W2 e H1. W2 e H1. Porque ele é de cima, né? E aqui seria o H2. Acho que seria isso. Vamos testar? Acho que vai ser só isso mesmo. Se não for... Ah, perfeito, perfeito. Era só isso mesmo. Muito simples. Debuguei aqui muito rápido. Bacana demais. Ele tá assim com esse pixelado assim, porque eu tô vendo pelo Vim, né? Mas se eu vier aqui no Compressed, pelo navegador, dá pra ver que ele tá bacaninha, né? Dá pra ver que tá bacaninha. Bom, a questão de comprimir a imagem tá feita, né? Tá comprimida, né? Dá pra gente mudar também a questão da quantidade, de quanto ele comprime ou não, beleza? Dá pra ver que diminuiu pra caramba, né? A versão original pra essa diminuiu muito. E daqui pra cá quase metade, né? Quase metade da imagem base para comprimida. A gente pode fazer o seguinte, aqui no nosso código, deixa eu diminuir essa parte aqui, quer dizer, diminuir esse terminal. Nosso código aqui a gente pode definir uma constante chamada compress factor e colocar ela entre 0 e 1, digamos assim. Então, 0.5 vai ser comprime metade da imagem, digamos assim. E 0.1 na verdade, 0.1 seria comprimir menos, 1 seria comprimir muito, e meio seria comprimir metade. A gente pode mudar ele aqui agora. A gente vai fazer esse 150 vezes o nosso compress factor, certo? Aí ele vai comparar essa distância de acordo com o compress factor. Então, se a gente rodar aqui agora, ele vai dar mais detalhes à imagem, porque eu diminuí o compress factor,
beleza? Então, tá vendo? Ó, ele já está mais detalhado do que estava antes. E aí, por estar mais detalhado, ele vai ter mais dados, correto? Então, é isso. Gostei demais da questão aqui do algoritmo. Muito bacana. A gente provou que, de fato, dá para diminuir o arquivo só usando a Quadtree. E é isso. Vou só voltar aqui pra gente testar, né? Mostrar para vocês como é que funciona, né? Os outros compress factors, digamos assim, né? Então, rodar aqui com 0.1, você já vai comprimir bem pouco a imagem. Então dá pra ver que tá quase nada, nem dá pra ver aqui direito que tem que tá comprimido, mas dá pra ver que o tamanho é menor. E aqui tá lá a qualidade, tá muito semelhante, mas se você reparar bem, tem alguns pontinhos assim que são quadrados, né, e não são pixels direito. E se a gente aumentar aqui para o Complex Factor de 0.9, digamos assim, eu até botar 1, mas seria basicamente aquela questão que a gente já estava antes, né? 0.9 ele vai comprimir um pouco mais, né? Então vai tirar mais dados. E se você quiser mexer nisso, você pode mudar tanto a questão base aqui, né, do Compress Factor, ou do valor aqui também, né, no nossa distância, né? Se eu quiser que fique mais detalhado, eu diminuo esse valor aqui e o Compress Factor também. Se eu quiser que a base dele seja menos detalhada, eu aumento esse valor aqui e mexo nesse valor aqui também. Beleza? É isso, pessoal. Acho que conseguimos atingir nosso objetivo aqui de comprimir a imagem. E é isso, até depois.